Vamos então iniciando o nosso estudo de hoje, dando continuidade nos domínios da mediunidade, psicografia do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos para o capítulo número 7, Socorro Espiritual. Nós vimos no nosso capítulo anterior o Psicofonia Consciente, quando nós tivemos aqui então instruções sobre a incorporação propriamente dita, a consciência da médium dirigindo o espírito que recebia a assistência através da incorporação e colocando para nós aqui todo o mecanismo, como as coisas então acontecem durante esse processo. Nós lembramos que o espírito então que era assistido pelo grupo, ele foi conduzido, como diz aqui no início do capítulo, por 3 guardas espirituais, que ele era então infortunado solteirão desencarnado, que não guardava consciência da própria situação, e a explicação é um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta, desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura, letal intoxicação, cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do espírito. E aí depois então, ele, tendo aqui para nós, naquele processo de obsessão que durou por volta de 5 anos contínuos, e a vítima, que é uma encarnada, que tinha sido a mulher que ele amava, acabava então apresentando uma subnutrição e uma perturbação emocional e orgânica por causa dessa influência, a ponto dela sofrer, inclusive, os efeitos do pavor que o espírito sentia, vivendo no mundo espiritual desse modo tão desequilibrado. Isso então era passado para ela, né? Então esse foi o capítulo que nós estudamos, e aí falava então sobre a aproximação, a capacidade que a médium tinha de controlá-lo, né? Lembrando aqui que era, deixa eu lembrar aqui o nome da Dona Eugênia, que era a nossa médium, que então estava ali ajudando naquele trabalho. Bom dia, Rosa. Então, capítulo 7, Socorro Espiritual. Nós vamos acompanhar aqui agora, que é uma parte importante, porque geralmente a gente ouve muito falar sobre reuniões mediúnicas para assistência a espíritos sofredores ou para obsessores. Nesse capítulo nós vamos entender como acontece tanto o diálogo por parte do dialogador, que faz parte da equipe de encarnados, como também da assistência que vai acontecer durante o atendimento no plano espiritual. Então nós veremos aqui nesses 2 ambientes, nessas 2 esferas, a assistência que é prestada para um espírito que é obsessor. Mas aí então nós podemos estender para vários outros tipos de casos que nós vamos acompanhando então nas instituições, né, que prestam esse tipo de trabalho de assistência. Bom dia, Tio Teco. Socorro Espiritual. Sob a influência de Clementino, lembrando que o irmão Clementino era um dos dirigentes espirituais, e Raul Silva era o dirigente encarnado. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos do nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. É padre? Não, sou seu irmão. Mentira, nem o conheço. Somos uma só família, à frente de Deus. O interlocutor conturbado riu-se irônico e acentuou. Deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nesses termos. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório, que esse é o nome do obsessor, qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna.
ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se fizesse uma família que regressasse demente ao santuário doméstico. Então o que nós vemos aqui, nesse início, nesse parágrafo em especial, que ele emitia de si mesmo sincera compaixão. Então é importante nós observarmos a conexão que existe entre o encarnado e o desencarnado, mas ao mesmo tempo observarmos também a independência e a capacidade que cada um desses espíritos podem então apresentar durante um trabalho como esse. Bom dia, Osmar. Por isso então, quando nós pensamos que quando vamos a uma reunião mediúnica, o médium simplesmente se coloca à disposição do espírito sem se dar conta que ele também trabalha, não apenas como instrumento, mas ele trabalha como protagonista dessa atividade, então há necessidade desse preparo, não apenas técnico no campo da mediunidade, como também evangélico, para que ele próprio possa se transformar e adquirir autoridade moral perante o espírito que vai ser atendido. Talvez por essa razão o obsessor, a seu turno, se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Não sou ministro religioso, continuava Raul imperturbável, mas desejo me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existe amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara. Sara, que não deixarei. O nome da jovem obsediada, né? Fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira e acrescentou com recalcada indignação: ignoro por que me entravam agora os passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos e essas mulheres mudas? Que pretendem de mim? Aqui então ele percebe o ambiente onde ele se encontra e toda a concentração por parte dos colaboradores do trabalho. E aí então ele pergunta, os cavaleiros silenciosos e as mulheres mudas, por causa do respeito para aquele atendimento, E esse é um dos casos problemáticos que nós encontramos quando se tem, por exemplo, numa reunião mediúnica, vários atendimentos feitos ao mesmo tempo. Lembrando, que nós já conversamos, Divaldo, numa orientação, ele dizia que um grupo bem preparado é aconselhável o máximo de 3 atendimentos simultâneos. Mas quando nós encontramos centros, grupos mediúnicos, grupos espíritas também, porque esse trabalho é feito em especial a que nós nos dirigimos aqui, ao trabalho feito em casas espíritas. Então, quando um grupo acaba, não por uma negligência, mas por uma boa vontade, mas muitas vezes uma boa vontade mais empolgada do que aquela que deveria ser aplicada com prudência, acaba então atendendo quantos dá ao mesmo tempo. Porque são muitos, a resposta, o argumento que é apresentado é que a quantidade de espíritos que se apresentam naquela instituição é uma quantidade muito grande. Por isso, então, tem que atender rápido, tem que atender muita gente ao mesmo tempo, e o trabalho urge, e o sofrimento é sempre presente. Então o argumento é: nós precisamos ajudar essas pessoas. Mas aí então, nesse caso, apresentando várias manifestações ao mesmo tempo, vira realmente aquele tumulto. Não há concentração, não há atenção, os espíritos desviam sua atenção. Então pode ter algum resultado, mas certamente seria um trabalho muito melhor se fosse feito de um modo mais concentrado, de um modo mais focado. Aqui nesse caso nós temos então um único atendimento sendo realizado nesse momento. Lembrando que nós temos 4 médiums nesse grupo e mais 6
trabalhadores ali naquele trabalho de concentração, de sustentação vibratória. Depois aqui também, exato, tic-tac. Estamos em prece por sua vez, falou Silva com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade. Que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que num hospital ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Libório tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Aqui também um outro ponto importante é o endurecimento com que os espíritos se apresentam. Endurecimento esse por causa de todas as dificuldades enfrentadas, a agressividade da situação que ele vivencia. Então, o meio de proteção que ele tem é, já que o ambiente que eu vivo é um ambiente agressivo, então eu vou me tornar mais agressivo que o ambiente para que eu possa me proteger. E nós temos lido em vários livros, em vários dos nossos estudos, sobre o ambiente social que existe nessas esferas inferiores do plano espiritual. Não existe compaixão, não existe caridade, não existe fraternidade, é a lei do mais forte, é aquela chamada lei da selva. E aí então os espíritos, para que possam sobreviver a esse ambiente, eles vão então se fechando cada vez mais como um sistema de autoproteção. Porém, quando eles então se deparam com um ambiente fraterno, que é o caso de uma instituição como essa, eles inicialmente apresentam essa resistência. Mas aí cabe aos dirigentes a paciência, o cuidado, para que mesmo que esse tipo de transformação não ocorra de imediato, pelo menos inicia esse processo. Aquele espírito consegue então se sentir mais confiante junto àquelas pessoas, então ele vai se apresentar naquele primeiro atendimento, vai ser bem tratado. Ele pode resistir e depois, numa outra oportunidade, ele é atendido de novo. Ele vai continuar sendo bem tratado. E depois sendo bem tratado, e assim ele vai gradualmente perdendo um pouco daquela resistência, já sabendo o ambiente onde ele se sente acolhido verdadeiramente, é aquele ambiente onde ele é hostilizado. Então é um trabalho com muita paciência, é um trabalho que exige um preparo muito grande por parte dos trabalhadores para que possa conquistar essa confiança. E é o que nós estamos vendo aqui, que aconteceu até de um modo rápido, porque inicialmente ele apresentava aquela resistência toda, e agora ele já começava a sentir um pouco mais as vibrações positivas, se sentia mais seguro e mais confiante também diante daquele grupo. Então, mas isso nem sempre acontece. Tanto por parte das condições do espírito, em termos fluídicos, em termos mentais, chegando com várias sequelas da sua desencarnação e da forma como ele tem vivido no plano espiritual. Então, conforme a mente dele vai se transformando, ele começa então também a sentir a transformação em seu perispírito e, portanto, as sensações transmitidas, naquelas impressões, acabam diminuindo também. Então aqui ele já começa a mostrar uma pequena transformação. Lembrando que não é apenas a palavra que transforma, mas a sustentação do trabalho fluídica, porque nós temos ali vários médiuns que estão em prece, vários médiuns que estão naquele estado vibratório mais elevado, e todo esse fluido vai envolvendo o espírito também. Então a confiança que é conquistada não é apenas a confiança do boca a boca.
ali no bate-papo, na conversa, é também uma confiança que vai o envolvendo, porque a gente sabe que o espírito, ele percebe pelas vibrações a qualidade daquele ambiente. Então, se ele chega num ambiente hostil, ele sente isso, e nós também percebemos aqui no nosso cotidiano. Você vai a um lugar, a partir do momento em que você se sente hostilizado, vamos supor que você vá a um comércio, a um ambiente público qualquer, você é maltratado. Aí você sai sempre com aquela angústia, aquela frustração, né? E até mesmo muitas vezes um sentimento negativo, uma raiva, uma mágoa pelo que aconteceu. Você volta naquele local e você percebe que nada mudou, é como se você estivesse revivendo aquele primeiro atendimento. Então, o próprio ambiente provoca em nós esse efeito. Aqui nesse caso, nós vemos então que é a conversa sincera e é também a vibração que vai transformando o espírito. O Chiquita colocou, tem que ser muito preparado espiritualmente para isso. Espiritualmente, psicologicamente e tecnicamente também. Porque para ser dialogador, né, nós temos cursos, nós temos várias situações que vão apresentando. Como acontece em qualquer tipo de atividade, de trabalho, que exige o contato com alguém numa condição difícil, numa condição problemática. Até mesmo num trabalho que é feito, por exemplo, numa instituição, quando nós colocamos ali o atendimento a uma pessoa, um trabalho social, onde você tem a caridade, que é o ponto fundamental, você vai sempre perceber que você vai ser instruído antecipadamente que aquelas pessoas que estão ali, muitas delas se sentem humilhadas, muitas que estão ali simplesmente vão por interesse, vão por aquela malandragem de se aproveitar de uma situação que é gratuita, em que ela vai ganhar alguma coisa. Eu até conversava com uma amiga nesse fim de semana, e ela trabalha num centro de Umbanda, e como dia 12 foi dia das crianças, no trabalho dela, então, eles organizam aquela festa para as crianças, né, pedem donativos, para fazer cestas básicas para as famílias, para fazer aqueles pacotinhos de doce para as crianças. E o centro que ela frequenta é dentro de uma comunidade, onde as pessoas ali são bastante humildes, né? Então, quando eles oferecem algum tipo de assistência, convidando as pessoas para participarem das atividades do centro, ninguém vai. Quando oferece alguma coisa, como é o caso, por exemplo, de já aconteceu no passado, oferecerem brinquedos, oferecerem cestas básicas, que é o que acontece atualmente, e da mesma forma também esses pacotes de doce, as filas ficam enormes. Então as pessoas vão por interesse. Então a ideia para quem presta esse trabalho não é fazer nenhum tipo de julgamento. Mesmo que para aquela pessoa ela se sinta esperta, se sinta com aquele espírito de malandragem, se beneficiando, sem gastar nada e coisa e tal, é uma semente que foi plantada. Então, o atendente tem que estar preparado para isso. Tem que saber que muitas vezes ele não vai ser compreendido, o seu gesto não vai ser compreendido, porque se coloca alguém despreparado para fazer esse trabalho, para lidar com um grupo de pessoas que passam por essas situações difíceis, se ele não estiver preparado, ele vai se magoar com a primeira pessoa. Eu me lembro quando eu comecei, isso já há bastante tempo, eu trabalhei num hospital, né, durante a minha juventude, né, no hospital militar, e aí então eu lembro que uma das primeiras orientações que nós recebemos quando nós fomos preparados para fazer aquele atendimento, era dito para nós o seguinte: toda pessoa que encosta naquele guichê para marcar uma consulta é uma pessoa que está doente. Então ela não vem passear no hospital, ela não vem fazer turismo, ela vem buscar ajuda. Muitas vezes ela chega com dor, ela chega irritada, ela chega impaciente. E se por acaso ela desabafar com você, ela for grossa, não é com você. É a circunstância e o problema que criou nela aquele estado de espírito. Então não responda, seja compreensivo, coisa e tal. Então essa orientação, e olha que eu recebi isso quando eu tinha 19 anos. Já são mais de 30 anos. Nunca mais me saiu da mente essas palavras. Porque mostra exatamente isso. Dependendo da forma como você trabalha, no lugar que você trabalha, você vai encontrar com pessoas que têm os seus problemas. E dependendo da forma como cada um lida, processa esse problema, ele vai descontar em cima de você. Quem aqui já não ouviu dizer sobre aqueles problemas com os pobres atendentes de telemarketing?
Bom dia, Brasil. Sua televisão está com problema, seu telefone está com problema, seu celular está com problema, alguma coisa na sua casa está com problema, você pega o telefone e descarrega em cima do coitado do atendente que está ali ganhando pouco, que está ali sob aquela pressão toda, xinga, briga com ele porque o sistema não funciona e coisa e tal. É ele que leva a bucha. E a orientação é exatamente essa quando eles estão fazendo aquele curso. Você vai receber grosseria no telefone. Mas lembra que o problema não é com você. Você não é dono da empresa, você não é o técnico que vai responder o problema, você só vai anotar a queixa daquela pessoa. E se você vai anotar uma queixa, nem sempre essa queixa vem com gentileza. Então é o que nós encontramos também, né, balconistas então nem fala, né, Brás? Então qualquer tipo de trabalho que nós prestamos assistência para alguém que naturalmente, pela sua condição, está insatisfeito, você tem que estar preparado para lidar com isso. Faz parte da profissão, faz parte da atividade. E nesse caso, trabalhar num atendimento fraterno, trabalhar num trabalho, numa atividade mediúnica, em que você presta assistência a um indivíduo sofrendo, que é um sofredor, ou mais do que isso, um obsessor, que já é agressivo por natureza, você tem que estar preparado psicologicamente. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Porque dizer para você estar preparado é uma coisa, você vivenciar aquilo e conseguir segurar as suas emoções, manter o equilíbrio diante daquilo é outra. Quantas vezes pessoas chegam, né, em casa, aquele atendente chega e chora porque um cliente foi grosso. Mas ele foi instruído para isso, mas não é a mesma coisa. Ele tem que estar preparado, ele tem que ter estrutura emocional para lidar com isso. Flávio colocou, né, isso mesmo, né, quando comecei a treinar como dialogador, o dirigente me falou, trate a qualquer espírito que chegar como se fosse um filho seu, muito querido, independente da situação que o espírito chegue. Ele nunca te viu, ele não sabe quem você é. Então quando ele joga aquela agressividade toda, não é com você, é com o mundo todo, ele está assim com o mundo. O Brás lembrou quando eu e um presidente de um lar de criança fomos fazer um movimento de ruas para salvar a casa, ele me preparou bastante para os maus tratos e me serviu, né? Não há dúvida, né, Brás? Nem sempre a gente está preparado para isso. Então, continuando para nós aqui, voltando nesse parágrafo anterior, Libório tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Então é questão do amor e da autoridade moral. Sob o sábio comando de Clementino, falou o orientador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde soptar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou. Vamos orar. Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo, todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se fora uma ovelha que torna ao aprisco ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra a fim de que a prudência não se miscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos.
Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside às determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajuda-os para que não obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. O viajante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Aqui, antes da gente continuar, também vale um comentário significativo. Quando nós falamos, né, que a palavra ela tem uma força, ela tem um poder. E nesse caso nós falamos da prece, não da prece bem estruturada com palavras, porque muitas vezes encontramos aquele irmão, né, aqueles irmãos que têm ali a facilidade do verbo, né, aquela facilidade poética, de muitas vezes fazer uma prece com palavras bonitas, mas que profundamente, né, no fundo do coração, são palavras vazias, são palavras frias. Nesse caso, nós vemos que o trabalho feito moral, espiritual, vale muito mais do que as palavras, embora elas sejam necessárias para que a gente possa entender exatamente todo aquele movimento de palavras, todo aquele movimento de ideias que acontece durante as nossas atividades, durante aquelas atividades. Então, aqui, muito mais do que isso, aliás, nós estudamos, né, que a força que as palavras têm, muito mais as forças das vibrações, a força da energia, dos fluidos. Então é aqui que nós vimos isso acontecendo. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado de intensa luz. Ó Deus, que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante pedra que lhe pareceu uma tela de gaze tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, apostou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: Lembre-se, meu amigo, lembre-se. Faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos seus olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a e, desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Aqui lembrando, né, o estudo que nós fizemos lá na Sala Espiritismo Net Brasil, da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, sobre os equipamentos e instrumentos utilizados no plano espiritual durante as atividades, né, durante as reuniões mediúnicas. Então tem desde aquelas que são utilizadas para o preparo do ambiente, como aquelas que são utilizadas durante as atividades. Nesse caso, então, aqui uma tela que era capaz de reproduzir as ideias, né, as memórias do espírito, que ficava então mais clara para que ele pudesse ver, né? Então Raul Silva passou a descrevê-la. Observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta. Você é o filho que lhe resta. Derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo. A pobre sente-se morrer. A dispneia martiriza a falta de ar, né? É o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo. Tem medo.
declara-se receosa da solidão e, de vez que é sábado carnavalesco, e os vizinhos se ausentaram na direção dos centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o ansiosa e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor da doente, quase moribunda, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à enferma e sai para a rua. Em plena via pública, imanta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina, entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivas, entrega-se à loucura com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira você volta, estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério como simples suicida. Ou seja, ele abriu o gás para poder fazer alguma coisa ali, acaba ficando inconsciente por causa da exaustão, e aí então acaba morrendo asfixiado. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado: "Oh, essa é a verdade! A verdade, onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe." "Acalme-se", recomendou Raul, compadecido. "Nunca nos faltará o socorro divino." Seu lar, meu amigo, cerrou-se com os seus olhos de carne, e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia à posição normal. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Antes de continuarmos, então, chegamos a falar sobre isso na semana passada, sobre a continuidade dos atendimentos, a vida de cada pessoa. Eu acho que eu cheguei a falar sobre isso. Na sexta-feira à noite, lá no estudo do nosso livro Céu Azul, que falava sobre um resgate que era feito de um espírito na mesma condição de Gregório, lá do livro Libertação, que geralmente a gente lê sobre todo o processo, de toda a atividade que se desenrola junto àquele espírito, o acolhimento dele em instituições, em outras dimensões, para que ele possa se reabilitar, mas a gente não acompanha esse processo. Simplesmente tem um relato de que o espírito, então, foi levado para algum lugar, como aconteceu aqui, como nós vimos agora. Mais uma vez aqui lendo o parágrafo. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima.
Aí fica a curiosidade, né? O que será que aconteceu com ele nessa instituição? Durante quanto tempo ele ficou? Onde fica essa instituição? Quais os recursos que foram utilizados para a sua reabilitação? Então nós temos muito poucas informações sobre isso. Exatamente. Esse mesmo. Então, nós não temos, né, muitas informações sobre esses casos. Mas nós tivemos, por exemplo, no caso de André Luiz, é um deles. Porque se nós imaginarmos que hoje nós temos André Luiz como sendo para nós um instrutor espiritual, ele foi inicialmente um desses espíritos resgatados nas regiões umbralinas, em condições de grande perturbação e debilidade mental e também fluídica. Então é como se nós víssemos, no caso, por exemplo, de descrições, como aconteceu tanto no Memórias de um Suicida, que também é um outro caso, que falava, né, que chegavam maqueiros, pegavam o espírito e levavam. Não sabemos quem é esse espírito, não sabemos para onde ele foi, mas sabemos que ele foi atendido. Aí o outro diz assim, porque apareceu um grupo, acabou acolhendo o espírito e outros não foram acolhidos. Então quando nós lemos esses nomes, lemos essas descrições, dá a impressão de que nós estamos trabalhando com estatísticas. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem não sei quantas mil pessoas morando em estado de vivendo em estado de rua, como se diz atualmente, né? Então são estatísticas, são números. Mas quem são essas pessoas? Cada uma unidade desses números representa um indivíduo que tem sua história, que tem sua família. A mesma coisa acontece aqui. Então quando nós lermos algo tão simples, porque não é o objetivo de escrever a história desse espírito, mas descrever o processo que ele vivenciou, é importante que automaticamente nós já incorporemos nessa pequena citação, entregando aos vigilantes para que fosse conveniente abrigado em organização próxima. Rapidamente nós vamos então embutir dentro dessa frase todo o processo de acolhimento que nós tivemos oportunidade de conhecer. Como foi o caso, por exemplo, de César Augusto, lá no livro Céu Azul que nós estamos lendo, o caso de André Luiz, o caso de Patrícia no livro Violetas na Janela, de Luiz Sérgio contando a sua história, de Camilo Cândido Botelho. Olha quantas histórias individuais nós fomos acompanhando então, vendo ali detalhes desse processo, desde o início da desencarnação até depois o espírito se apresentando já reabilitado. Vimos também no livro Voltei, de Irmão Jacó, um outro caso de descrição. Então não passemos despercebido por essas passagens aqui, por essas citações, falando para nós aqui sobre o acolhimento, o resgate de um espírito, acreditando que a história passa por aqui. Esse espírito começa a reescrever a sua história a partir desse momento, lembrando aquela citação atribuída ao Chico, né, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Esse espírito começa então a escrever esse novo fim. Para onde ele vai, como ele vai, o que ele vai fazer, qual vai ser o processo. A gente então vai fazendo esse paralelo dessas histórias que nós conhecemos, aplicada também a essa entidade. Alguns numa condição melhor, outras numa condição mais agressiva. Quando pensarmos, por exemplo, quando Camilo contava para nós no Vale dos Suicidas, né? Aquela quantidade de indivíduos naquele estado deplorável, é importante a gente lembrar que cada um deles tem uma história e cada um deles vai ser também acolhido. André Luiz, então, curioso, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas com relação àquele aparelho. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado céleres sob a nossa admiração? Aquele aparelho, informou Aulus Gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas de nosso plano.
Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, à maneira de pessoa que se examina através de um aparelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalente a princípios envenenados nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Então, aqui fala mais uma vez sobre a importância de um trabalho coletivo numa equipe de atendimento espiritual num grupo mediúnico, lembrando que se houver ali uma desarmonia dentro do grupo, nós lembramos que os espíritos então têm que fazer um trabalho dobrado. Primeiro, antes de começar o trabalho, isolar aquele indivíduo, isolando suas vibrações, isolando a sua perturbação, oferecendo a ele a assistência de que ele precisa. Porque lembrando que muitos estão comprometidos num trabalho mediúnico muito mais por necessidade do que por missão. Então ele frequenta aquele trabalho para sua autodisciplina, para sua transformação. Então ele é, na verdade, um paciente, ele não é um trabalhador. Em vez de ser, o enfermeiro, ele é o enfermo, mesmo estando presente na condição de trabalho. E aí então, nesse caso, feito esse isolamento. Depois vem o trabalho mais reduzido agora, portanto exigindo mais força por parte dos trabalhadores, para que criem as condições favoráveis para todas essas atividades. Funcionamento de aparelhos, envolvimento fluídico para os atendidos, fortalecendo também os trabalhadores que estão em atividade ali, seja no diálogo, ou seja, no trabalho mediúnico propriamente dito. Levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Quantas vezes nós já lemos nos livros de André Luiz isso? Ele querendo perguntar e o orientador chamando a atenção dele para que ele ficasse em silêncio, para não atrapalhasse aquela atividade. Quantas vezes nós lemos isso no livro de André Luiz? E isso é interessante, porque mostra o espírito de aprendiz, o espírito investigativo que ele apresenta. E nessas horas em que as coisas estão sendo colocadas em prática, é a hora em que a gente mais quer perguntar. E continua. Tic-Tac perguntou aqui, será que em apenas uma encarnação recheada dessas informações adquirimos toda a luz para chegarmos bem do lado de lá? E ter informação é uma coisa, Você ter disposição de transformação é outra. Porque a nossa vida aqui, Tic-Tac, a gente lembra, ela é repleta de instruções para nós, dependendo da filosofia que nós abraçamos. Então nós temos instruções acadêmicas, nós temos instruções de valores, nós temos instruções a respeito do espírito, então informações não faltam. A pergunta é, qual é a disposição que nós temos para a transformação? Qual é o interesse que nós temos para a transformação? Então nós já conseguimos discernir tudo aquilo que é bom e aquilo que não é aqui na nossa vida no mundo físico, com relação à convivência, a comportamentos,
a alimentação, né? Então, exatamente isso, depende muito de cada indivíduo. Né? Cada um tem o seu próprio tempo, a gente consegue fazer transformações usando sempre aquela comparação, a natureza não dá saltos. Então, se nós tivermos disposição de investir ali todos os esforços para promover essa transformação moral, isso é bastante válido, né? Tem aquela história que é contada, já comentei com vocês várias vezes, quando perguntaram para o Chico a respeito de Hitler. Quanto tempo ele demoraria, quantas encarnações ele levaria para recuperar tudo aquilo que ele destruiu, todo o sofrimento que ele causou. E aí então o Emmanuel, respondendo para Chico, disse assim: diga a essa nossa irmã que ele pode levar uma única encarnação se ele quiser. Então, quer dizer, é possível? Sim, porém é pouco provável. Exatamente porque nós estamos ainda num estado muito primitivo. É como se você pensasse assim, quanto tempo uma criança, um adolescente levaria para poder se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa perfeita. Um adolescente preocupado com as questões ainda relacionadas à sua vida, suas emoções que estão aflorando e tudo mais, impossível. Então é possível, ou melhor, é possível? Sim, é possível, mas é muito pouco provável pela nossa condição espiritual. Mais para frente talvez a gente consiga, conforme estivermos mais maduro, a gente consiga acelerar esse processo. Mas nós não conseguimos de uma hora para outra passar por tudo isso. Flávio colocou, né, eu não sei explicar corretamente, mas quando estava conversando com o espírito, muitas vezes vinham essas imagens na mente como uma intuição. A gente então seguia a linha de diálogo usando as imagens, né? E quando o médium ia em desdobramento, ele falava do que estava vendo, e aí a gente começava a ver as imagens também, um processo diferente, mais semelhante, né? Grandes mistérios que acontecem no plano espiritual, né, Flávio? Que a gente sabe que acontece, mas é difícil explicar. Mas pelo menos às vezes vão colocando para nós, tecnicamente, né, esses detalhes, então a gente vai que sabe que está acontecendo e sabe que existe ali um processo que se desenvolve. Agora, como isso acontece, a gente já não consegue entender. Exatamente porque entender de fluidos, entender de ondas mentais, projeções nas nossas mentes, né, isso tudo são nomes que são interessantes, mas a gente não consegue entender exatamente na prática. Mas o importante é a gente perceber também que analisar que tudo isso faz parte desse tipo de atividade. Ou seja, ao entrarmos numa reunião mediúnica, começarmos a desenvolver um atendimento, essa sensibilidade acaba sendo aflorada porque ela é necessária, para que a gente possa entender exatamente aquilo que acontece. Do contrário, vai ser um atendimento superficial, muito mais ligado ao mundo material do que ao mundo espiritual, porque o indivíduo vai falar aquilo que ele sabe, aquilo que ele acha que ele sabe, sem conhecer os pormenores que poderiam ser analisados. Então, chamada a atenção, André Luiz então silenciou para começar aqui, para começarmos a dar continuidade a esse atendimento. Capítulo número 8, Psicofonia sonambúlica. Vamos avançar. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava um nume apostular, pobre espírito dementado varou o recinto. Aqui então nós temos outro caso. Aquele caso então foi encerrado, ele foi desligado de irmã Eulália, dona Eulália, né, que é a médium, ele foi conduzido ao atendimento, que nós já conversamos. Vamos então usar a nossa imaginação para tentar deduzir tudo aquilo que aconteceu com aquele espírito. Foi levado para um hospital, passou por um trabalho psicológico, foi alimentado devidamente como André Luiz também o foi encaminhado depois para tratamentos fluídicos para recomposição perispiritual, depois ele foi encaminhado para as atividades, né, em que ele trabalharia no plano espiritual para desenvolver um pouco aí das suas habilidades sociais e tal, e depois houve a preparação para uma nova encarnação. Reencontrou amigos, estudou, tudo aquilo que nós vimos. Então aqui mais uma vez, sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava
um nume apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era a verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Então, esse é o quadro, vamos dizer assim, físico desse espírito. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes, a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Então, primeiro nós lembramos, né, que logo no começo foi relatado para nós que muitos espíritos eram conduzidos ao atendimento nessa reunião mediúnica, mas muitos outros iam por vontade própria. Viam ali a oportunidade de serem atendidos, como acontece, por exemplo, nós lembramos que aqui nós descrevemos o que acontece nesse centro espírita, nessa reunião mediúnica. Agora a gente não imagina a quantidade de atendimentos que acontecem num hospital, em igrejas, que existem ali todas as proteções que nós conhecemos, mas quantos espíritos simplesmente se cansam ou se sentem perdidos e vão até esses locais pedir ajuda. E eles são acolhidos, dizendo, olha, eu preciso de ajuda. Claro que tem aquela questão do merecimento, como nós já vimos lá em Nosso Lar, quando André Luiz falava sobre as entradas da cidade, né, da colônia, e eram protegidas por aquele campo fluídico, que tinha ali também os vigilantes, e aí apareceu, você se recorda, uma mulher que ela tinha sido aborteira no plano espiritual. E aí então ela pedia ajuda, mas era percebido que ela não tinha uma transformação moral, porque ela achava que o que ela fazia era justo. E ela usava ali os argumentos dizendo que ela ajudava as pessoas que buscavam ajuda, que ela não tem culpa nenhuma se as pessoas fizeram aquela opção, e mostrava no corpo dela, no corpo perispiritual, as marcas dos abortos que ela fez. Então ela foi rejeitada, exatamente. E depois nós vimos também André Luiz fazendo ali aquelas viagens, né, entre a colônia Nosso Lar e até aqui o mundo físico, passando por aquelas esferas inferiores naquelas instituições. E aí nós lembramos também, se não me engano foi Missionários da Luz, eu acho que foi nesse, ou no Mundo Maior, não me lembro qual dos dois, que eles então estavam naquela colônia com aquela proteção magnética, e muitos espíritos gritavam pedindo ajuda, mas na verdade eles queriam sair do sofrimento, mas eles não queriam se transformar moralmente, portanto eles não eram aceitos. A mesma coisa acontece quando André Luiz também, lá no começo do Nosso Lar, quando ele fala que se encontrava naquele umbral, chegavam aqueles caravaneiros e pegavam alguns espíritos, outros não. Então é necessário que o espírito chegue à exaustão moral pelo sofrimento, pela dor que ele está vivenciando, para aí então, quando ele mostrar essa disposição de mudança, ele então ser encaminhado, porque do contrário, vai ser pegar um indivíduo rebelde para levar para um local em que não existe a rebeldia. É o que nós vimos aqui então nesse local. O Brás colocou, né, por isso que um bom centro espírita é chamado hospital de almas, né? Qualquer lugar, né, Brás, que tem ali esse propósito evangélico, mesmo que não seja uma definição dos ensinamentos de Jesus, mas a proposta de ajudar, como é o caso de hospital, nós temos ali também um grupo espiritual muito grande trabalhando naquela instituição, para ajudar aqueles que são os internos, como também para aqueles que vêm buscar ajuda como desencarnados. Então, nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes, a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes. Lembrando também que nós estudamos lá no domingo, né, o Flávio fez esse estudo, né, Flávio, sobre a preparação
de um centro espírita, na preparação desses campos magnéticos, tínhamos ali um gráfico então que mostrava, né, a proteção do atendimento ali no centro do grupo, depois uma esfera maior que protegia a sala, uma outra esfera maior que protegia toda a instituição, e aí então camadas magnéticas iam se expandindo para trazer proteção para o trabalho. E para muitos casos havia então o popular chiqueirinho, né, onde ficavam ali aqueles espíritos que estavam em atendimento, mas que estavam no estado de perturbação, e eles ficavam então restritos nesse campo magnético para que não interferissem no trabalho. Por isso que mostra para nós, né, naquele local reservado aos irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento. Por isso aqueles espíritos foram espontaneamente mostrando já o arrependimento, a fé, ou seja, aquela crença de que estavam fazendo a coisa certa, de que receberiam um auxílio, a humildade de dizerem, de se sentirem precisados de ajuda, e a esperança de que as coisas iam se transformar. Aqui não, aqui nós vimos um espírito completamente desequilibrado. Mas naquele rosto patibular, desculpem, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Agora vem aquele casca grossa. Vamos ver aqui como é que se desenrola a história. Ante a expressão com que surgia de Inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Até aqueles que estavam em perturbação sentiam medo. Lembra, André, aqui no começo, foi colocado aqui no início para nós, né? Só para a gente lembrar. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava um nume apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto, ele foi conduzido. Não foi que ele conseguiu passar, né? Ele foi conduzido e, portanto, nesse caso, ele tinha ali como passar por essas barreiras, né? E aqui lembrando também, né, que, como foi colocado no capítulo anterior, muitos espíritos caminhavam em direção àquele local de atendimento, imaginando que caminhavam espontaneamente, eles entravam porque queriam. Como foi o caso desse obsessor aqui, o anterior que nós vimos. Ele achava assim, eu vim até aqui, tive vontade de vir até aqui, mas ele não se dava conta de que ele estava sendo, na verdade, conduzido, né? Exatamente. Não, conduziu aquele espírito. O Brás colocou uma vez na cidade de Formosa, eu estava de pouso próximo ao Vale do Amanhecer, eles me levaram fora do corpo e me mostraram uma cerca magnética por cima daquele centro em formato triangular, de cor cinza amarronzada, né? Tá a experiência que o Brás vivenciou. Curioso, né, Brás? Isso nada mais comprova aquilo que é descrito pelos espíritos, né? Vamos lá. Então, ante a expressão com que surgia de Inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram, né, nume, ser ou potência divina, divindade e deidade. Obrigado, Flávio. Então, aquele nume, né, que foi colocado, então, um espírito de alta elevação moral, né? Jurai, bom dia. Na destra, o estranho recém-chegado trazia o azarrogue, o azorrague, que proferia estrepitosas exclamações. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia semiafônico. Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Pela descrição dele, nós já vemos na Revolução Francesa
que aconteceu em 1789. Aqui nós estamos na metade do século XX. A Revolução aconteceu no final do século XVIII. Portanto, nós temos ali quase 2 séculos. E aí fala então da Revolução Francesa, que foi uma revolução em que o povo tomou conta da França, destituindo monarcas nobres que tinham aquela posição de conforto diante da miséria do povo. Então é o que nós vemos aqui, né? Então, sem dúvida, né? Então, esse é um período difícil. Então, mais uma vez, só para a gente acompanhar o raciocínio, olha só. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se por toda a terra. Então, ele saiu da França para o Brasil, dizendo que aquela revolução era uma loucura do povo. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Ou seja, né, os rebeldes e os regicidas, aqueles que matam reis. E nós lembramos que naquela época a guilhotina comia solta, né? Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem um chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. Ou seja, ele veio para o Brasil, saindo da Revolução da França, e aqui ele era um escravocrata. Era o Brasil ainda colônia, lembrando que foi a Revolução Francesa que acabou depois desencadeando várias independências aqui nas Américas, entre elas a do Brasil, né, embora tenha ali quase 30 anos, 35 anos depois da Revolução, chegou aqui no Brasil em 1822, mas até então o Brasil era uma colônia e os escravos aqui estavam em plena atividade. E diz ainda, cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Então a gente vê que a mentalidade dele está completamente ainda presa à realidade que ele viveu. Não apenas ao cenário e às circunstâncias, mas até o seu próprio modo de pensar ainda mantinha aquela realidade. O embaixador está comentando porque ele é de Brasília. Vamos lá. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores, criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Valendo-me de pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos. Eu não sei se felizmente ou infelizmente nós não temos contato com pessoas, espíritos assim, de imaginar tamanho ódio que aparece em suas expressões. O que nós conseguimos ver muitas vezes é um documentário, uma reportagem que mostra esses criminosos, né? Mas, como tudo é produzido, a gente nunca sabe exatamente qual é o estado dele.
Basta a gente lembrar, por exemplo, né, nos documentários, vídeos, que falaram sobre os tribunais de Nuremberg, lá na Alemanha, que era um tribunal organizado para julgar os criminosos de guerra nazistas da Segunda Guerra Mundial. E lá mostravam muitos deles completamente frios, completamente indiferentes a tudo aquilo que foi causado durante a guerra. Mas aí então, como as câmeras mostram aquilo que o cinegrafista quer mostrar, aquilo que o diretor quer mostrar, então muitas vezes acaba sendo um pouco exagerado. Como nós vemos, por exemplo, né, crimes que acontecem aqui no Brasil, desses crimes principalmente que chocam a sociedade, né, de crianças, infelizmente desencarnam de um modo violento, e aí vão entrevistar, né, tivemos ali até o caso, né, da filha que matou os pais, e quando foi entrevistar ela dissimulava e coisa e tal, não era a mesma coisa. Aqui a gente vê, nessa descrição, um estado puro, verdadeiro daquilo que o espírito é naquele momento. Então, os olhos móveis quanto de um felino, mas estavam vidrados, mortos. Aí, então vamos utilizar a nossa imaginação para tentar desenhar esse quadro. E a apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova, não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado a lhe cumularem o espírito de aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nele, nem de leve, se sentiu transportado de um modo de vida para outro através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim entre a desesperação e o remorso. Martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira por se lhe desequilibrarem o corpo espiritual as faculdades da visão. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina, que é outra trabalhadora ali do grupo mediúnico, né? A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Reparei-lhe a luminosa auréola, contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro, e deixei-me avassalar por incoercível terror. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa dedicada às patas de uma fera? Aulus, porém, deu-me pressa em explicar-nos. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares,
e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à afeição de descargas elétricas. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Então fala também aqui sobre toda a preparação do ambiente, os fluidos que são emanados desses trabalhadores, mostrando para nós que esse ambiente magnético, ele é na verdade a impressão digital do grupo que o produz. Então, quanto mais equilibrado o grupo, mais qualidade tem esse campo magnético. Quando um grupo se forma apenas a título de curiosidade, apenas por um interesse muito mais pessoal ou por orgulho do que realmente um sentimento fraterno de assistência, nós vemos então que essa qualidade vai diminuindo. Naturalmente também sendo sujeito a todas as influências exteriores. Vimos isso, né, no livro Aconteceu na Casa Espírita, quando nós temos ali então uma instituição sendo atacada por espíritos, porque essa instituição se tornou vulnerável pela vulnerabilidade moral dos médiuns. Então, a responsabilidade, a importância de cada indivíduo na construção desse campo de proteção. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Qual se fora atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Nós vimos então essa aproximação do espírito junto ao corpo da médium, como aconteceu também com Dona Eugênia, que era ali também a mesma coisa. No momento então em que ela se afastou do corpo, o espírito rapidamente é atraído para o corpo físico. Então é uma força magnética em que nós também não temos detalhes de como funciona, nós só sabemos que ela existe. Então provavelmente ali os espíritos conduzem aquele espírito para a conexão com o corpo da médium por essa força irresistível, né? Então ele é conduzido, é o que a gente pode deduzir. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia, que era a médium anterior, revelava-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Então, nesse caso, havia necessidade de uma restrição muito mais poderosa pelo estado desse espírito, né? Ele não era simplesmente um obsessor. Porque qual é a história do primeiro do Libério que nós vimos? Ele, então, como foi descrito para nós, estava com a mãe em casa, a mãe doente, estava em época de carnaval, ele saiu de casa, passou ali as 3 dias e 4 noites na balada, na gandaia, voltou para casa totalmente desequilibrado, e aí então, entre aspas, por um acidente, acabou desencarnando, assim como a mãe também, que tinha sido ali atendida por pessoas estranhas, né, mas depois ela desencarnou. Então a gente via, e depois se aproximou da pessoa que ele julgava amar, se tornando um obsessor. Então, na verdade, é uma história particular, era ele com pessoas próximas. Esse caso aqui já é diferente. É alguém que se comprometeu com uma situação individual, uma situação coletiva e uma situação social.
Então o comprometimento dele é muito maior do que alguém que trabalha simplesmente, né, que atua simplesmente por uma causa pessoal. Por isso, então, ele é muito mais rebelde, muito mais endurecido, mantém ainda o pensamento voltado para aquela realidade, e aí então há a necessidade de um controle muito maior. Assemelhava-se a um peixe de furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam com a luz com que Celina, alma, o rodeava delicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde inutilmente. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então aqui, pessoal, parando aqui o nosso encontro de hoje, né, fazendo aqui o nosso plim-plim, deixa eu ver. Tem aqui, eu não vou ler com pressa, porque senão a gente vai perder detalhes aqui, nós já estouramos o nosso tempo, então nós vamos estourar aqui e não vamos aproveitar devidamente. Então no nosso próximo encontro, na quarta-feira, para estudarmos aqui nos domínios da mediunidade, página número 36, e ele então vai se identificar. Ele coloca, eu sou José Maria. E aí então nós vamos conhecer um pouco da história dele. Né? Pois é, Didimar, eu não gosto de passar, de simplesmente ler um texto. Né? A gente tem tanta coisa para comentar, para poder observar esses detalhes, para aprender com as experiências, fazer paralelos, que é sempre importante para nós, né? Lembrarmos de outros estudos, de outras citações e tal, para a gente poder formar essa ideia mais completa, né? Então, como a gente não tem pressa e não tem calendário, a gente vai aos poucos absorvendo aquilo que é passado para nós. Então, né? Pois é, né, Flávio? Tem essa informação, até porque esse espírito se identificando, e nós vamos conhecer um pouco das condições dele, é importante a gente analisar passo a passo, detalhe a detalhe que é apresentado para nós. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós vamos então aqui parando no capítulo Psicofonia Sonambúlica. Olha só a diferença, a gente lembra que o anterior era psicofonia consciente, agora é psicofonia sonambúlica. Então é o outro fenômeno que nós estudamos, né? A psicofonia sonambúlica é quando o espírito fica num estado muito mais, um transe muito mais profundo, diferentemente da psicofonia consciente que nós vimos lá. Então, exteriormente, nós temos ali os dois espíritos